Santa Missa pela causa de canonização do venerável Padre Rodolfo Comoric. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos devotos do Padre Santo, nos reunimos nesta terça-feira, 9 de julho de 2024, diretamente da Igreja Matriz da Paróquia Sagrada Família em São José dos Campos, para juntos rezarmos pela causa de canonização do venerável Padre Rodolfo Comoric. A celebração dessa Santa Missa tem como intenção geral a causa do Padre Rodolfo e deseja fomentar nos fiéis a renovação de sua confiança na intercessão do venerável e pedir a Deus pela sua glorificação. Em conformidade com os decretos da Santa Sé, declaramos que em nada se pretende antecipar o juízo da autoridade eclesiástica e que esta celebração não tem qualquer finalidade de culto público ao Padre Rodolfo Comoric. Antes, propriamente de iniciarmos a celebração da Santa Missa, silenciemos o nosso coração e nos coloquemos em atitude de oração. Supliquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua santidade. Amém. Memória de Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus. Não obstante o total empenho de Jesus em benefício da população enferma, pobre e oprimida, surgem os fariseus para insultá-lo. Dizem que ele age pelo poder dos demônios, atribuição ofensiva e descabida. É pelo poder de Deus que Jesus realiza suas obras. A maioria do povo sabe disso e o manifesta. As multidões ficaram maravilhadas. O Padre Rodolfo Comoric colaborou para fortalecer no mundo o reino de justiça e paz, testemunhando com sua própria vida o Evangelho, como também o fez Santa Paulina. Confiantes em sua intercessão, cantemos. Deus enviou Esta é uma virgem sábia e prudente, que foi ao encontro do Cristo com sua lâmpada acesa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, essa Santa Missa,
que aqui hoje celebramos em ação de graças pela beatificação e canonização do Padre Rodolfo Komorek. Celebramos também hoje, de maneira muito especial, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, Virgem. Celebrando esse dia festivo de alguém que se colocou totalmente junto a Deus. Por isso, vamos então, com muita alegria, dar início à nossa celebração, invocando a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, para melhor celebrarmos a Santa Missa, é necessário estarmos com o coração purificado. Buscarmos sempre um coração santo. Assim acolheremos a graça de Deus. Para isso, então, a gente convida a todos, de coração sincero, arrependido, peçamos perdão a Deus de nossas faltas, cantando o ato penitencial. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E nesse momento da oração da coleta, podemos colocar em Deus as nossas intenções para essa Santa Missa de hoje. De maneira especial, colocamos na intenção também todas as intenções já colocadas aqui no início. Quero colocar também de maneira especial pela saúde e recuperação do Dr. Rafael. Também quero colocar pelo dom da vida de Samuel, infante, bom tempo. E cada um pode colocar também a intenção que está no íntimo do seu coração. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que conduzistes Santa Paulina pelo caminho da santidade, através das provações, do trabalho humilde e do coração constante, concedei-nos por sua intercessão, suportar com fortaleza o sofrimento de cada dia e servir com generosidade os mais necessitados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouçamos o que Deus tem a nos falar. Leitura da profecia de Oséias. Assim fala o Senhor: eles constituíram reis sem minha vontade, construíram príncipes sem meu conhecimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para sua perdição. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficaram sem purificar-se? Esse bezerro provém de Israel. Um artesão fabricou-o.
Isso não é um Deus. Será feito em pedaços, esse bezerro de Samaria. Semeia ventos, colherão tempestades. Se não há espiga, o grão também não dará farinha. E mesmo que dê, estranhos a comerão. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. Eles deixei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisas que não lhes toca. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem. Mas o Senhor não os recebe. Antes o Senhor lembra-se seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Confia, Israel, no Senhor. Confia, Israel, no Senhor. Confia, Israel, no Senhor. Confia, Israel, no Senhor. É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Confia, Israel, no Senhor. Confia, Israel, no Senhor. Tem boca e não podem falar. Tem olhos e não podem ver. Tem nariz e não podem cheirar. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Confia, Israel, no Senhor. Confia, Israel, no Senhor. Tem mãos e não podem pegar. Tem pés e não podem andar. Como eles serão seus autores, que os fabricam e neles confiam. Confia, Israel, no Senhor. Confia, Israel, no Senhor. Confia, Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e escudo. Confia, Arão, no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Confia, Israel, no Senhor. Confia, Israel, no Senhor. Confia, Israel, no Senhor. Confia, Israel, no Senhor. Aleluia, 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 Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim fala o Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidades. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, que enviei trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um minuto, queridos irmãos e irmãs? A liturgia hoje nos convida, dentro dessa semana, a olhar também o que nos afasta de Deus em nossa vida. O que nos afasta de Deus? Quais são as coisas que nos tiram do caminho de Deus? Todos nós, às vezes, sabemos quais são os nossos pecados, os nossos erros, e o que realmente impede da gente viver plenamente em Deus, o que nos divide, nos separa desse caminho de Deus. Apesar de muitas vezes nós queremos caminhar, tentamos caminhar, mas muitas vezes nos afastamos desse caminho de Deus. Mesmo querendo, né? Mesmo persistindo, mas a gente às vezes cede e nos tornamos fracos, muitas vezes. Muitas vezes não conseguimos vencer aquilo que queríamos, né? Como diz São Paulo, às vezes não fazemos o bem que queremos, mas fazemos o mal que não queremos, muitas vezes. A liturgia fala hoje justamente do profeta Oséias. Vocês perceberam que semana passada a gente falava do profeta Amós, final de semana falamos de Zacarias e hoje falamos do profeta Oséias. A liturgia nos fala desses profetas, nos mostrando um caminho. Às vezes o profeta, a gente pensa que o profeta só fala desgraça. Não, ele não fala desgraça, pelo contrário. Profeta é aquele verdadeiro profeta, aquele que traz esperança. Mas o fato do profeta falar as desgraças e advertir o povo do mal que vem, é por causa do caminho errado que as pessoas andam. Então os profetas, na realidade, são alguém de esperança, que mostra para você que mesmo que você entrou no caminho errado, você ainda consegue alcançar a graça de Deus, sair desse caminho errado, voltar para a graça de Deus. Assim foi com o profeta Amós, assim também Oséias fala de maneira muito especial a um povo que se desviou totalmente do caminho de Deus. E o sinal desse desvio do caminho de Deus é aquilo que ele fala na leitura, né? Escolheram o rei sem falar comigo, fizeram isso sem falar comigo. Quer dizer, a gente vive muitas vezes, mesmo nós que somos católicos, cristãos, às vezes a gente vive como se Deus não existisse. Quantas pessoas que você conhece que vivem uma vida totalmente alheia? São católicos, são batizados, mas não participam de missa, não faz nada. Uma vez uma pessoa disse para mim assim: ai padre, eu sou católico, mas não sou praticante. Eu falei: então você não é católico, você foi batizado só como católico, mas nunca assumiu sua vida nem seu batismo. Que católico é aquele que vive a fé, aquele que pratica a fé. Esse é católico. Por isso, quando a pessoa diz para você assim: ah, eu era católico, agora larguei tudo, deixei tudo, mas você nunca foi católico. Você só foi batizado, andou no caminho errado.
deixou Deus. E aquele povo deixou Deus, porque naquela época havia muitas coisas que chamavam a atenção. E também muitas religiões, muitas coisas diferentes, que não era de Deus, que desviava do caminho de Deus. Cada um escolhia a religião que melhor encaixava naquilo que ele queria. Uma religião particular, ou de um grupo, ou disso, ou daquilo. Então, isso não era a vontade de Deus. A vontade de Deus que seguisse o caminho certo. Mas como hoje também nós vivemos num mundo, né, que tem 1001 coisas a oferecer. E muitas vezes nós caímos nisso. Caímos nessas falsas promessas, falsas benfeitorias que não duram nada. Então muitas vezes nós caímos nessa e o mundo hoje oferece. Tem gente que pensa, né? Mas por que eu vou ficar perdendo tempo com a igreja, né? Ou uns que diz, né? Quando eu for velhinho, eu vou começar a rezar. Mas quem disse que você vai ficar velhinho? Ninguém sabe. Qual é o tempo de cada um? Ninguém sabe. Então Jesus nos convida, a leitura, né, a liturgia toda nos convida a entender isso. A colocar Deus na sua vida, a não viver como se Deus não existisse. É isso que o profeta Amós acusa aquele povo, que vive como se Deus não existisse. Cada um busca somente os seus interesses particulares, uma religião que cubra os seus interesses. Se não cobrir, ele busca outra. Assim acontece no mundo de hoje. Muita gente tenta seguir o caminho de Deus, mas sai caçando por aí tudo quanto é tipo de coisa. E se agradar algo, agradar mais, ele vai atrás. Então Deus nos convida a olhar de verdade, olhar para nós o que nos desvia do caminho de Deus. E o Evangelho vai falar justamente disso. Começa falando de um mudo. Alguém mudo, que estava possuído por um demônio. Por que esse mudo é tão importante? E por que está no Evangelho de hoje? Porque esse mudo era mudo por causa de um demônio, por causa do mal. O mal nos traz, muitas vezes, o medo, não nos deixa falar. Aquele que nos faz ter medo, aquele que não deixa a gente falar, não quer que a gente fale. O mal não quer que você fale, porque é conversando que a gente se entende, diz o ditado. Por que existe guerra? Porque as pessoas não conversam. Porque se tivesse um diálogo, talvez não haveria guerra. E o mal não quer diálogo, o mal não quer conversa, o mal deixa mudo. Por isso Jesus expulsa o mal daquele homem, o demônio, que o deixava mudo, não queria que ele falasse. E assim que Jesus liberta aquele homem, a gente vê que aquelas pessoas que deixavam se conduzir pelo mal, querem impedir Jesus, não quer que ele cure ninguém, não quer que ele liberte o mal daquela pessoa. A gente viu que logo em seguida, eles começaram a acusar que Jesus expulsava, curava em nome do demônio. Um fake, né? Um fake news, uma mentira. Desde aquela época já usava fake news, espalhar mentira. A mentira é a arma do mal. A injúria, as falsas notícias é a arma do mal. Ali a gente vê bem claro que assim que Jesus liberta aquele homem do mal, ele incomoda muita gente pelo bem que ele fez. E aquelas pessoas que não queriam esse bem, começam a acusar Jesus, a inventar mentiras sobre Jesus. Mas Jesus não dá bola naquelas mentiras, não liga, e ele começa então a curar muita gente. Então a liturgia nos convida a justamente isso, a buscar de fato na nossa vida isso, a buscar o bem em nossa vida. Por isso hoje a liturgia nos convida de maneira muito especial, Jesus ao libertar aquele homem, a buscar seguir o seu caminho, cada vez mais, ele nos convida a viver esse amor, a viver em Deus. Por isso nós rezamos na missa, né? Com Cristo, por Cristo e em Cristo. Essa é a vida que Deus quer para nós. Essa é a vida que Deus quer, é a vida de quem anda no caminho de Deus. Quem anda no caminho anda por Cristo, com Cristo e em Cristo.
Esse é o caminho que devemos fazer. Mas, infelizmente, quando andamos nesse caminho, infelizmente, muitas vezes, o mal irá atacar. O mal irá nos atingir, muitas vezes. Então, temos que ser fortes em Deus. E nisso lembramos hoje de uma grande santa, né? A primeira santa brasileira, conhecida também por nós como Madre Paulina ou Paulina, né? Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. E Santa Paulina, né? Amabile, que é o nome dela, ela nasceu no ano de 1865, em Vigolo, voltando em Trento, né? Na Itália, que nessa época pertencia ao Império Austríaco. E a Itália estava tentando unificar o país, que vai conseguir só em 1818. E por causa dessa tentativa de unificação, houve muitas guerras. E Trento estava na miséria. O povo sofrendo muito. Com a miséria, e com a miséria vem a fome, e com a fome vem as doenças. Assim vivia a situação. Então, eles pegaram em 1875, vieram para o Brasil, através da imigração. Vieram para o Brasil, para o sul do Brasil, num lugar onde foi chamado Nova Trento, numa cidade chamada Vigolo, numa vilarejo chamado Vigolo. E ali, Madre Paulina chegou aos 10 anos de idade. E assim ela viveu ali, né, aos 10 anos de idade. Em 1876, ela conheceu Virgínia, uma outra que chegou também, Colonna, que se tornou amiga dela, e elas começaram a fazer a catequese, a escola. Santa Paulina, ou Amabile, tinha muita dificuldade em aprender a ler. Ela não conseguia. Os pais sofriam com ela, os pais eram pobres, mas muito religiosos, muito fervorosos na fé. O pai, Napoleone, e a mãe, Ana. Muito religiosos, mas sofria com ela. A professora também sofria por ela, porque ela tinha muita dificuldade em tentar aprender a ler. E os pais disseram para ela, sabendo da fé dela, peça para Jesus, para Ele ensinar, ou melhor, deixar que você aprenda, ajudar você a aprender. E ela fez isso. Ela fez um voto a Jesus. Se ela aprendesse a ler, ela nunca iria ler outro tipo de livro que não fosse livro de santo, livros religiosos. E aos 12 anos ela fez a primeira Eucaristia. Ela já tinha sido batizada lá na Itália, feito crisma na Itália. Naquela época se fazia crisma antes da primeira Eucaristia. Hoje faz depois, mas antes fazia antes. Ela fez em 68, 69, ela fez a crisma, mais ou menos. E quando ela veio ao Brasil, aos 12 anos, ela fez a primeira Eucaristia. E assim que ela fez a primeira Eucaristia, ela pegou, deram para ela um livro, ela abriu e começou a ler o livro. Por um milagre, ela começou a ler e compreender tudo. E ler de maneira clara. Então, ela mostrou para os pais pensaram que fizeram um teste com ela, deram outro livro para ela ler, ela conseguiu ler também. Então, essa foi uma graça que ela recebeu de Deus. E ela cumpriu esse voto. E aí, aos 12 anos, depois dessa devoção toda que ela tinha a Deus, o padre local, Padre Augusto, chega para ela e fala assim, convida ela para trabalhar na igreja, aos 12 anos. Ela e a Virgínia, amiga dela, para serem catequistas, catequizar crianças. E também cuidar dos enfermos, e também, além do cuidar dos enfermos, ela limpava a igreja. Assim, através mesmo com os trabalhos que ela tinha, porque a mãe era pobre, trabalhava, né? E ela cuidava dos irmãos menores. Eram 5 na casa dela. 5 irmãos, né, que ela tinha. 4 irmãos, com ela 5. E ela assim, então, viveu
trabalhando e cuidando dos irmãos. E foi dedicando cada vez mais. Em 1887, a mãe faleceu. Ela teve que assumir a casa dela, cuidar dos trabalhos que ela fazia. Ela pediu para o pai deixou ela fazer um sobrado, uma casa, porque Nossa Senhora tinha aparecido em sonho para ela, de 1888 até 1890, Nossa Senhora apareceu em sonhos, mas 3 vezes Nossa Senhora deixou uma mensagem para ela específica, para construir um lugar, para ajudar as pessoas. E assim ela cumpriu, entendeu isso, e em 1890 o pai casou-se de novo, e ela então foi cuidar da vida religiosa dela. E ela montou essa casa para cuidar dos doentes. A primeira paciente é uma paciente com câncer terminal, que não tinha onde ficar, e ela cuidou, ali ela educava a criança e cuidava dos enfermos. E logo ali então nasceu, então, de maneira especial, nessa época, em 1890, a congregação das pequenas Imaculadas, né? Da Nossa Senhora Imaculada, que ela nasceu nesse pequeno, essa congregação pequenininha, começou lá esse trabalho. E assim ela foi crescendo, e em 1893 o bispo permitiu, e ela então fez o voto, onde ela deixou o nome de Amabile para assumir o nome de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. E depois de um tempo, a congregação foi crescendo, o número de pessoas, e o padre local, o outro padre, convidou ela para ir para São Paulo, para Ipiranga. Tinha uma casa lá. E ela foi para São Paulo. E a congregação crescia para vários lugares. E em São Paulo, a missão dela, no Ipiranga, em São Paulo, era justamente cuidar a escravidão tinha acabado, né? E era cuidar então dos filhos, né, dos ex-escravos, educar essas crianças e também cuidar dos escravos idosos, ex-escravos idosos abandonados. Porque depois da libertação, muitos passaram fome, né, porque ninguém queria empregar e não tinha o que fazer. Então, uma situação difícil, e ela cuidou. E ela desenvolveu muito trabalho de caridade e de amor. Mas, como a gente viu Jesus, né, quando ele fez o bem, logo começaram a inventar mentiras sobre eles. Santa Paulina não foi diferente. Logo começaram a inventar um monte de mentira, porque ela ajudava muita gente e isso incomodava muita gente também. Ela atrapalhava o plano de muitos poderosos que queriam explorar as pessoas. E ela atrapalhava muito isso. E por causa disso, inventaram um monte de mentira. E o bispo local proibiu. Ela tinha, em 1903, ela já tinha sido madre, assumida como madre, uma madre perpétua, né? Para sempre. Mas, mesmo assim, o bispo destituiu ela do cargo de madre e mandou ela cuidar lá em uma outra cidade, bem longe, cuidar de enfermos. E ela foi. E ele proibiu de se falar até que ela tinha fundado a congregação. Aí depois de 9 anos ela voltou para casa no Ipiranga, mas ninguém podia falar que ela era a fundadora, nem ela. E ela ficou em silêncio esse tempo todo, sofrendo as injúrias. Então as noviças que chegaram, viam ela, mas não sabiam nem direito quem ela era, porque ninguém contava que ela era a fundadora. Mas ela aguentou tudo com silêncio. Ela dizia: a obra é de Deus, não é minha. Então ela ficou em silêncio esse tempo todo, sofreu muito. Mas depois, mais tarde, por causa de uma diabetes, a doença se agravou muito. Ela teve que amputar um braço, ficou cega. E uma vida sofrida. Então o nome dela, né, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, não foi à toa. Ela sofreu as injúrias, as coisas, porque quis sempre o bem, mas ela sempre se tornou firme e nunca abandonou isso de maneira alguma, nunca abandonou
nunca deixou a fé, nunca deixou a firmeza da fé. E depois da sua morte, em 1942, 9 de julho de 1942, depois que o processo também em 65, quando foi aberto, 1965, quando foi aberto o processo, e aí nessas investigações descobriram que era tudo mentira. Tudo aquilo que falaram contra ela era tudo mentira. Aí descobriram que tudo era mentira. Toda a calúnia, tudo que ela sofreu em silêncio, porque ela não questionou, ela não protestou, ela ficou em silêncio. Aí descobriram tudo isso e descobriram as maravilhas. E ela tem muitas coisas bonitas, depois vocês podem dar uma olhada, não dá para falar tudo agora. Tem muitas coisas que ela realizou, os milagres que ela operou e muitas coisas que ela ajudou. E foi a primeira congregação feminina, né? As Pequenas de Maria Imaculada. Foi a primeira congregação feminina aqui no Brasil. Então que nós possamos, queridos irmãos, buscar então essa vida de santidade. Por isso a igreja hoje celebra Santa Paulina. Eu tive a graça de ir na beatificação dela, fui na beatificação dela, lá no Rio Grande do Sul, em 18 de outubro de 1991. Depois, em 2002, ela foi canonizada pelo mesmo João Paulo II. Os dois foi João Paulo II que fez. Então, uma santa brasileira, apesar de ter nascido na Itália, mas foi criada no Brasil, é considerada uma santa brasileira, a primeira a fazer uma congregação aqui no Brasil. Então, uma santa para ser lembrada. E aqui em São José, eu acho que só tem relíquia dela na paróquia Espírito Santo, a relíquia no altar é dela. Né? Se alguém quiser dar uma olhada onde a relíquia está lá. E em São Paulo, né, no Ipiranga, tem os restos mortais também. E tem a casa dela, ou em Trento, né? Em Florianópolis também vocês podem também ver a casa dela. Então que nós possamos hoje, queridos irmãos, com mal de Paulina, colocar nossa vida em Deus, através do amor e da caridade, andar nesse caminho de Deus, com Cristo, por Cristo e em Cristo. Assim devemos levar a nossa vida e assim viver uma fé firme, não deixar se desviar do caminho por causa das coisas do mundo. Por isso, então, queridos irmãos, pensando nisso, eu convido a todos a ficarmos de pé e, confiante nesse amor de Deus, vamos colocar também em Deus os nossos pedidos, a nossa oração da comunidade. Nossa resposta será: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja, para que no seu empenho de promoção humana e cristã, privilegie antes de tudo os mais pobres e os marginalizados. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que vivem a provação da doença, para que sintam a presença viva e eficaz de Jesus Cristo, médico das almas e dos corpos. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por nós, presentes nesta Eucaristia, e os que nos acompanham pelos meios de comunicação social, para que, fiéis aos ensinamentos do Evangelho, saibamos aurir da Eucaristia a força necessária para trilharmos o caminho da santidade. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela causa do Padre Rodolfo Comoric, para que, recordando seu exemplo de vida e virtudes, anunciemos a todos os homens os novos céus e a nova terra, que Deus preparou para aqueles que o amam. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Deus Pai de misericórdia, ouvi também os pedidos que estão no íntimo, os corações de cada um de nós, e atendei aqueles pedidos que for de vosso agrado, também para o nosso crescimento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Com alegria coloquemos em Deus a nossa vida através do ofertório. Façamos o nosso ofertório. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque
porque tu me deste o carinho, me deste amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Pão e vinho são pra ti, Senhor. Pão e vinho são pra ti, Senhor. Pão e vinho são pra ti, Senhor. Pão e vinho são pra ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba essa oração das mãos, esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Abençoai, Senhor, os dons que vos oferecemos em memória de Santa Paulina. Concedei que, convertidos pela vossa graça, vivamos uma vida nova à luz do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, recordando os santos e santas que se consagraram ao Cristo por amor ao reino dos céus, celebramos a vossa admirável providência. Por ela, reconduzis a humanidade à santidade original e nos fazeis saborear já aqui na terra os dons reservados para o céu. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças,
partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Queridos irmãos e irmãs, mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estarmos aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo César, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia de nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, Santa Paulina. Também lembramos de São João Bosco e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E erguendo nossos braços em sinal profundo de agradecimento ao Pai, rezemos a Ele como o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos todos nós que buscamos em nossa vida viver na santidade
E Jesus nos convida a participar do seu grande banquete. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Ó Deus, renovado por esses sagrados mistérios, fazei que, a exemplo de Santa Paulina, nos esforcemos por serviço unicamente a vós, trazendo em nossa vida os sinais do sofrimento de Jesus, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos agora ouvir, os avisos. Podemos sentar um minuto só para os avisos. Uma vez mais, queremos nos dirigir a você, querido devoto, devota do Padre Santo, que semanalmente se encontra conosco nesta hora bendita para rezar a Deus, pedindo a sua glorificação e também por todas as intenções que trazemos ao nosso coração. Antes, um aviso em nome da paróquia: nesta terça-feira, feriado pela Revolução Constitucionalista, a nossa secretaria paroquial e recepção não estão funcionando. Por isso, ao final desta celebração, somente o nosso templo, a Igreja Matriz e as capelas do Santíssimo e a Capela das Relíquias do Padre Rodolfo permanecem abertas para a oração reservada dos fiéis. Aos que desejarem o atendimento de confissões e a marcar a intenção para a celebração da Santa Missa, devem se dirigir a partir de amanhã, no horário já conhecido de todos, para o respectivo atendimento. Uma vez mais, queremos agradecer também a presença do diácono Pedrinho, que conduziu a bênção do Santíssimo Sacramento, ao padre Rodolfinho, que toda segunda, terça-feira do mês está aqui conosco, e recordar a você também que, com a presença do movimento Padre Rodolfo, do apostolado, hoje aqui ao pórtico do estacionamento, você encontrará eles fazendo também a venda do já tradicional Pão do Padre Santo. Com os fundos arrecadados com a venda destes pães, os membros do apostolado realizam a doação também em nome da causa e fazem obras de caridade, tanto na cidade de Jecareí, como aqui em São José dos Campos, em visita a hospitais, asilo, aos enfermos, mantendo viva assim também a obra do Padre Santo. Ao final desta celebração, você é convidado a dirigir-se com eles à Capela das Relíquias e fazer também juntos a sua oração diante das relíquias do venerável Padre Rodolfo Komorek. Uma santa tarde e uma boa noite. Só lembrando também um aviso, que dia 11, quinta-feira próxima, nós teremos também a missa pela causa da beatificação e canonização do Padre Rodolfo, lá na paróquia de Santana, que também é transmitida online também. Se alguém quiser participar conosco também, rezar mais uma vez pela causa do Padre Rodolfo, fica o convite a estar com a gente. Agradeço ao Rômulo, a todo o apostolado e movimento do Padre Rodolfo Komorek, a todos que nos assistiram, estão com a gente também pela web, ao Padre Maurício Tadeu Miranda, vice-postulador da causa, ao Padre José Rodolfo Galvão dos Santos, pároco da Sagrada Família, o irmão Alberto Cobo Júnior, que é o curador do memorial. Que Deus abençoe, então, a todos. E hoje nós falamos tanto, Jesus falou tanto no Evangelho, de compaixão, por isso queremos ler um pouco da história do Padre Rodolfo, gentil e afável, servo de todos. Padre Rodolfo, gentil e afável, servo de todos. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos outros. O grande amor do Padre Rodolfo para com Deus não podia deixar de manifestar-se num grande amor para com todos. Foi sempre heroicamente disponível, não somente em momentos de fervor e consolação, mas nas horas difíceis da doença e das incompreensões. Em São José dos Campos, num dia de calor intenso, voltava do sanatório, cansado, banhado de suor. Nem bem pusera o pé em casa, o superior pediu-lhe para atender um doente. Imediatamente, curvou a cabeça e pôs-se a caminho. Carregai os fardos uns dos outros, ensina São Paulo. Do próximo, ele carregou os fardos espirituais e materiais. Bastava-lhe ver alguém a transportar algum peso para que imediatamente o fosse socorrer, em casa ou na rua.
Viu alguém levando a lavagem dos porcos? Encarregou-se do serviço. Viu um cavador de poços carregando entulhos? Tomou-lhe o carrinho e levou-o até o ponto final. Extremamente gentil, cobria o próximo de gentilezas, cumprimentava a todos sem distinção. Vira-no tirar o chapéu e fazer profunda reverência a quem vinha em sua direção. Assim era o padre Rodolfo. A amabilidade, a gentileza, o espírito de serviço em pessoa. Jamais ofendeu alguém. Jamais se recusou a servir alguém. Pelo contrário, se antecipava a quem precisasse de ajuda. Mais do que na sua vida penitente de ordem estritamente pessoal, nisto consistia a santidade do padre Rodolfo, amar e servir. Assim como nós vimos no Evangelho, né? Jesus teve compaixão daqueles que sofrem. Padre Rodolfo viveu essa compaixão, esse amor por todos aqueles que necessitam, por todo aquele que ele encontra. E viveu sempre nessa plenitude, nesse amor. A compaixão, ela nos move, né? Por isso que diz que compaixão sempre nos comove. Porque aquele que se comove é porque tem compaixão. Então que nós possamos viver essa mesma compaixão, essa gentileza que o Padre Rodolfo sempre demonstrou a todos. Por isso, então, queridos irmãos, eu convido a todos a ficarmos de pé e vamos rezar, então, a oração para pedir a Deus a glorificação do venerável. Rezemos juntos. Ó Jesus, o venerável Padre Rodolfo, nos deste um comovente exemplo de amor aos pobres e aos doentes, de paciente dedicação ao ministério das confissões. Sua vida de caridade e penitência constitui um contínuo apelo ao seguimento do Evangelho. E concedei por sua intercessão a graça que vos pedimos. Nesse momento, cada um pode colocar qual é a graça que você gostaria de pedir ao Padre Rodolfo. Continuando, e a sua glorificação entre os santos da vossa igreja, que ele honrou com uma vida de grandes virtudes. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Venerável Padre Rodolfo, rogai por nós. E vamos rezar também mais uma vez a Nossa Senhora Auxiliadora, como o Padre Rodolfo sempre rezou, pedindo aos enfermos. Vamos pedir então a todos os enfermos, todos que necessitam da graça e da bênção de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E vamos pedir então a Deus que nos abençoe, que todos tenham um bom dia de feriado, né? E uma boa semana também. Vamos pedir então a graça através da bênção de Nossa Senhora Auxiliadora. A nossa proteção está no nome do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, Maria, auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. ouvi, Senhor, a minha oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos, Deus eterno e onipotente, que pela intervenção do Espírito Santo vos dignasse preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem Mãe Maria para a digna morada do vosso Filho. Fazei que sejamos livres da morte eterna e dos males que nos rodeiam, pela intercessão daquela cuja comemoração nos alegra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E desça sobre vós, sob a intercessão de Nossa Senhora e também de São João Bosco e Santa Paulina, a graça e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria e o amor de Deus seja sempre presente na vida e na caminhada de todos vocês, queridos irmãos e irmãs, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.